E aí, pessoal, tudo bem? Aqui só felicidade. Sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos resolver problemas de Transcal de forma fácil, prática e em pouco tempo? Eu sou o professor Paulo Santos e vou te guiar nessa aventura. E aí, pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a, uma sequência de exercícios, né, do capítulo 7 ali envolvendo cilindros, somente sobre cilindros, esferas e bancos de tubos. Todos esses exercícios são baseados na sétima edição do Incropera, tá? Então, no link aqui, na descrição do vídeo, eu deixo para vocês o link para a oitava edição, o e-book, tá? E aqui eu mostro os descontos, né? Ele está com promoção, e se você for comprar para se você tiver o Kindle Unlimited, você tem mais vantagem, né? Mais descontos ainda. Então vamos começar por esse exercício aqui do 7.42, né? Eu tenho um cilindro, é um cilindro sólido, certo? Esse cilindro sólido, ele, ele dá aqui, né? Ele é um cilindro longo, né? Ele começa aqui dizendo aqui, ó, ele é um cilindro longo, né? E ele é um aquecedor elétrico, né? E ele é sólido, ele dá as propriedades do sólido, o K, o CP, CP não, o Rho, o C, não é CP, tá? Porque é um sólido. Ok, ele dá a velocidade, né, do ar que está passando e a temperatura e a velocidade. Na letra A, ele pede ali para desprezar a radiação, né, isso é importante, né, e ele pede para estimar a temperatura em regime permanente, né, quando esse aquecedor elétrico aí, ele dissipa 1000 watts por metro. Isso é na letra A. Na letra B, ele dá uma temperatura inicial e ele quer saber qual é o tempo, né, qual é o tempo requerido para que eu, né, atinja essa temperatura menos 10 graus. Tá? É o que ele está dizendo aqui. Essa temperatura do steady state é exatamente a temperatura que foi obtida aqui na letra A. Então vamos resolver esse problema, né? Então eu tenho lá um aquecedor elétrico ali, né? Um cartucho elétrico, ele tem uma potência dissipada aqui, né? Efeito Joule, e é perdido por convecção, né? O ar está passando. Ok. Então vamos resolver essa questão, né? Eu faço um balanço de energia, eu não tenho energia entrando, o que está saindo é por convecção, a energia gerada é exatamente essa potência elétrica pelo efeito Joule, e está em regime permanente na letra A. Ok, então quem é esse Q-conv? É a potência elétrica, que é a lei de resfriamento de Newton. Quem é a área? πdl. Então, como eu tenho uma potência elétrica por comprimento, né? Então, é um P elétrico linha, tá? Então, como é que vai ficar a minha temperatura, né, da superfície? É dado por essa expressão, tá? Aqui, arranjei isso aqui. Então, como é que eu vou calcular o H? O H usando o Nusselt, uso o Church-Bernstein, essa correlação. As propriedades, né? Como eu não tenho a temperatura da superfície, eu estou aproximando aqui, ó. Estou aproximando para quem? Para o T da corrente livre, que é o que eu tenho, né? E aí pego as propriedades, lembrando, né, que tem que estar o 10 a menos 6, o 10 a menos 3 aqui por causa da tabela. Feito isso, eu calculo a temperatura, né? Calculo o Reynolds, depois calculo o Nusselt, depois eu calculo o H e, por fim, calculo a temperatura da superfície, né? Essa seria a minha TS da letra A. Ok. Então, na letra B, a gente tem que relembrar algumas coisas, né? Como é que eu vou calcular esse tempo requerido? Utilizando o método da capacitância global. Esse método da capacitância global ele tem algumas restrições. A primeira delas é eu tenho que ter um BO, né, menor do que 1. Lembrando que esse K aqui, ó, é um K, ó, do sólido. Não confundir com o Nusselt, tá? Aqui é um H médio, tá? Então esse BO ele tem que ser menor do que 1, porque eu tenho que ter essa condição aqui, ó, né? Essa condição aqui, que é quando o BO é muito menor do que 1, né? E eu tenho a restrição é menor do que 0,1. Mas nessa condição aqui eu tenho uma temperatura, né? Que ela varia, ela é constante dentro do meu
do meu domínio sólido ali, né? Se o BO foi aproximadamente igual a 1, não dá para assumir que essa temperatura aqui dentro é constante. Se for muito maior do que 1, pior ainda. Então é essa a condição que a gente vai ter. Nesse caso, quem é esse LC aqui? É um comprimento característico e para o caso de um cilindro longo, é o raio dele dividido por 2. Ok. Então, o que se faz? A gente faz um balanço de energia, a gente tem uma parede lá sólida, eu tenho um fluxo que entra na superfície, eu tenho uma energia gerada, eu tenho a energia acumulada, eu tenho um fluxo de calor aqui perdido por radiação e outro por convecção. Então, se eu faço um balanço de energia, né? A energia que entra, está aqui, ó, essa energia que entra. O que está saindo? Radiação e convecção. Energia gerada é igual a energia acumulada. Note, gente, que esse ρVC aqui é do sólido, tá? Muito cuidado, é do sólido, tá? Então, opa. Então, eu tenho essa situação, né? Aqui, esse é o meu balanço de energia. Só que eu, desprezando a radiação, que é o caso do nosso problema, essa parte aqui é nula, tá? Então, vamos avançar. Então, eu substituindo aqui e fazendo essa mudança de variável aqui, de um θ, T menos T da corrente livre, eu chego nessa EDO, tá? E eu resolvendo essa EDO com as condições de contorno, né? E fazendo algumas aproximações desses coeficientes A e B aqui, ó, que estão aqui dentro, tá? Então, eu chego nessa expressão, tá? Ok, então essa é a expressão que eu vou utilizar para calcular o tempo, né? O tempo está aqui, ó. Eu vou calcular, esse é o tempo aqui, né, requerido para aquela condição. Então, vamos fazer algumas manipulações matemáticas, né? Eu calculei o BO, ficou maior do que menos 1, então posso utilizar o método da capacitância global. Então, utilizando aquela equação que estava no slide anterior, eu multiplico pelo TI sobre menos T da corrente livre, tá? Então, tá aqui. Essa é a minha expressão, né? Então, notem que o que eu vou ter aqui mais, né? O que foi dado? Quem é o TI, né? Deixa eu colocar aqui. O TI aqui, ele foi igual, né, à temperatura da corrente livre, né? Foi isso que ele fez, né? Então, se o TI é igual ao T da corrente livre, que foi ali 27 graus, né? Veja que esse termo aqui, ó, todo esse termo aqui vai ser igual a zero, certo? Então, vamos para frente, vamos continuar trabalhando nisso. Então, como aquele termo foi igual a zero, essa equação vai ficar dessa forma, eu passei o b sobre a para cá, apliquei o logaritmo de um lado e de outro, coloquei, né, tirei agora o tempo, né, ficou nesse sentido. E quem é que vai ser esse t da superfície aqui dentro desse parênteses aqui? É o TSA que eu encontrei menos 10 graus, tá? Quem é que vai ser o A? O A vai ser o H, vezes a área da seção lá, que é o πdl, né? Tá? Que é da superfície. Quem é o volume? A área vezes o comprimento. Aqui, gente, esse Q aqui, ó, não tem fluxo de calor entrando, tá? E essa energia gerada é exatamente a potência elétrica vezes L, tá? Então, trabalhando um pouco mais no B, eu encontro que é isso aqui, tá? E aí substituo e encontro o meu tempo requerido para chegar nessa condição. Então, acabou essa questão. Essa próxima questão aqui, ela é muito comum utilizar isso aqui, seria uma haste com termopar dentro, né? Uma haste metálica, tá? Então, nessa questão aqui, ele dá o diâmetro interno, né? O diâmetro externo, porque isso aqui é oco para passar os fios do termopar, tá? E eles usam, aí eles medem a temperatura na ponta dessa haste, um termopar 1, e o termopar 2 aqui na base. Tá? E ele quer saber exatamente qual é essa temperatura do ar que está passando aqui, né? Esse ar quente que está passando aqui. E aí ele dá as propriedades do aço, ele dá as temperaturas T1 e T2, né, que foram medidas, dá a velocidade, só que ele quer saber a temperatura desse ar quente. Ok. Então, de novo, aqui a gente vai pensar isso aqui como uma letra, tá? Uma letra cilíndrica, tá? Então, a gente volta lá naquela tabela 3.4, eu vou para o caso A agora, porque o que é que eu tenho, né? Eu tenho exatamente esse isolamento lá, né? Lá na ponta, né? Não, perdão. Na ponta agora não está isolado, agora eu tenho uma transferência de calor, né? Lá na ponta, é perdido. Ok, então quem é o θ?
como nesse caso aqui, como ele quer uma distribuição de temperatura, por quê? Porque com essa distribuição da temperatura, veja, θ sobre θb, quem é, ó, aparece quem? Aparece exatamente o T da corrente livre, que é o que a gente quer, né? Tá? Ele vai aparecer tanto num ponto quanto no outro, exatamente o T da corrente livre, que é o que eu quero determinar. Então, como é que eu vou fazer, né? O T na ponta é o T1 e o T na base é o T2. O H que está aqui é o H médio, o K que está aqui é o K da letra, o K do aço, né? E aí o H eu uso Nusselt, né? Eu uso Church-Bernstein. Tá? Ok. Então vamos lá. Então o Reynolds eu vou calcular dessa forma. E aqui, gente, olha o que acontece. Eu tenho lá aquela equação, cosseno hiperbólico. Quem é que vai ser o L? O X, desculpa. É exatamente o L. Quando eu faço L menos L, vai dar zero. Então, o cosseno hiperbólico de zero é 1. E o seno hiperbólico de zero, que aparece aqui, vai dar zero. Tá? Quem é o X? É o L. O θ é o T1 menos o T da corrente livre. O θ base, né, o T2 menos T da corrente livre. Tá? Ok. Então, quando eu substituo lá, vou ficar com 1 e algo desse, o M é dado por essa expressão. E quem é o perímetro e a área da seção transversal, né? O perímetro é o PDL, né? Que é a região externa, que está aqui, são desse D2, tá? E quem é essa área aqui, ó? Essa área aqui, gente, é exatamente uma área aqui de uma seção transversal disso aqui. Se você olhar um corte, né? É a área do externo menos a área do interno, né? Da seção transversal. Então vai ficar dessa forma. Então aí basta substituir tudo nessa equação, né? O Nusselt você vai calcular usando a equação de Church-Bernstein ali, né? E aí você resolveu um Ctrl H com o H. Você, opa, com o H você joga nessa expressão, né? T1 e T2 você tem e encontra o T da corrente livre. E aí acabou a questão. Uma questão clássica bonita também. Nessa questão aqui, gente, ela é uma questão de uma esfera, né? Quando eu faço a junção dos termopares, né, a soldagem na ponta dos termopares, ela se assemelha a uma esfera. Então, nesse caso aqui, ele dá, né, a esfera, diz que é uma esfera, dá o diâmetro da esfera, né? E ele quer saber, nesse caso aqui, quanto tempo é requerido para que essa diferença aqui, ó, do T da corrente livre até o T que é medido, seja 2% de quê? Do T da corrente livre menos o T inicial. O que ele quer saber? É uma sensibilidade com relação ao tempo. Tá? Em quanto tempo esse meu termopar vai começar a medir, né, e eu tenho ali 2%, né, da diferença que era inicialmente. Tá? Então, isso também é importante para saber se aquele termopar ele vai pegar o fenômeno que eu quero naquele determinado tempo. Tá? Então, ele dá as propriedades do ar, dos termopares, perdão, aqui, ó, e aqui ele já bota C, não bota CP, e dá os gases de combustão aqui, ó. Tá? O K, o Mi e o pronto. Então vamos resolver esse problema. Nesse problema aqui, gente, olha só. Naquele outro lá, ele era mais complexo, que eu tinha uma parede, ele estava bem completão, né? Ele tinha a geração, ele tinha o fluxo de calor que entrava, tinha acumulado e o que era perdido. Nesse caso aqui, eu posso fazer um balanço de energia mais simples, né? Primeiro, para aplicar o método da capacitância global, de novo, eu tenho que ter o bioma menor do que 0,1, tá? Para que na esfera a temperatura ela seja uniforme e homogênea, tá? Então agora o LC agora é o raio da esfera dividido por 3, certo? Então eu faço um balanço de energia aqui, eu só tenho energia que sai e a energia acumulada. Então o que está saindo? É convecção, tá? Então a minha EDO vai ficar bem mais simples, né? Fazendo a mesma mudança de variável, tá? Eu vou ter essa EDO aqui, ó. E aí o que eu faço? Eu integro uma EDO de primeira ordem separável, tá? Então eu passo o que tem de θ para um lado e o do tempo para o outro lado. Integro, vai aparecer o Ln, né? E aí, aplicando as condições de contorno, eu chego nessa expressão aqui, tá? Quem é esse θi? θi é exatamente a condição inicial, Ti menos T da corrente livre. Quem é esse ρVc? É do sólido, é tudo da esfera isso aqui, tá? Deixa eu voltar aqui, deixa eu escrever. Que é importante que vocês saibam que isso aqui, ó, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é da propriedades da esfera, tá?
ou do sólido, né? Tá? Isso é bem importante para você não confundir. Então, eu faço lá o meu BIO, sabendo que o BIO é menor do que 0,01, né? Eu aplico, pego aquela equação, aplico o ln de um lado e do outro, o ln vai estar aqui. Eu quero saber exatamente o tempo, né? Por isso que eu aplico o ln para tirar do exponencial, tá? E aqui vem um detalhezinho, né, na questão, né? Então, aqui eu tenho o t, vai ficar nessa função. Quem é que vai ser o meu... aqui ele diz, ó, o t da corrente livre menos t tem que ser 2% do t da corrente livre menos o ti. Então, quando eu substituo aqui e e vou rearranjar isso aqui para aparecer essa função, né? Veja que está 1 sobre essa função da 50, tá? Jogo ali dentro, eu tenho as propriedades da esfera. O H eu calculo, né, por essa correlação de Whittaker. O Reynolds eu calculo por essa expressão, onde o μ é o μ sobre gás, né? E aí, resolvo o meu problema. Então, eu calculo o Reynolds, jogo aqui dentro, calculo o Nusselt, calculo o H. Com o H, né, eu jogo aqui dentro, e isso aqui também vai ficar 1 sobre 50 aqui dentro do ln, encontro o tempo. E aí, resolvi meu problema. Então, vamos agora, né, finalizar com um exercício de banco de tubos, né? Então, aqui eu tenho um duto de ar que vai ser aquecido por esses... são aquecedores elétricos aqui, né? São cilindros sólidos, né, que são colocados aqui para aquecer esse ar que está passando dentro desse duto. Então, ele dá todas as funções, né? Na letra A, ele pede a taxa de transferência de calor total e também a temperatura do ar que está saindo. Na letra B, ele pede a queda de pressão e a potência requerida para esse ar escoar. Então, ele dá todas as... Aqui, ó. Opa. Ele dá todas essas as propriedades, né? Dá o diâmetro, dá o número de colunas, né? Ele dá o número de linhas também, tá? Dá os espaçamentos, né? Transversal e longitudinal. Veja, eu tenho 3 fileiras aqui, né? 3 fileiras. O comprimento do duto é igual o comprimento desses tubos aqui, tá? Então, e dá as propriedades, né? A temperatura de entrada, né? E que é a temperatura da saída. Beleza, vamos embora. Então, fazendo esse balanço de energia, fazendo um diagrama esquemático, né? Ele quer saber exatamente esse Q que sai, desculpa, T que sai e esse Q. Então, para determinar o T que sai, eu posso utilizar essa correlação, que a gente está desenvolvida lá no livro, né? E aí, note que eu preciso desse H. Esse H, ele é função de quem? De um Reynolds máximo, de um Prandtl e de NR. Aqui eu chamo a atenção para vocês, gente. Esse CP aqui, ó, ele precisa ser em joules por quilograma Kelvin, tá? Não deixe em quilojoules, senão você vai errar, tá bom? Então, encontra o Nusselt, já vou mostrar como, tá? Com o Nusselt encontra o H, joga aqui e encontra a temperatura que sai. Eu preciso da temperatura que sai para determinar o Q. Por quê? Porque o Q, ele é função de um ΔT em média logarítmica. Quem é esse T em média logarítmica? Está aqui. E ele é função de quem? Ó? Da temperatura que sai. Então, primeiro eu encontro a temperatura que sai, jogo no Q, não, desculpa, joga no ΔT em média logarítmica, depois jogo no Q. E aí eu encontro o Q. E aí a letra A está resolvida. Mas ainda falta a gente determinar o Nusselt. Veja, existe uma correlação, que é a de Zukowska, que ela diz que é para maior ou igual a 20 fileiras. Só que eu só tenho 3 fileiras, né? Ok, mas a gente vai ter que corrigir isso aqui. Tudo bem. Mas como é que eu vou resolver Zukowska? Eu tenho tubos alinhados, então eu calculo a velocidade máxima disso aqui. Jogo na velocidade para calcular o Reynolds máximo e coloco aqui dentro. E aí, esses coeficientes, né, de M e C, tem uma tabela lá para Zukowska que você encontra. Então, como é que eu vou corrigir isso aqui? Utilizando um fator de correção, porque eu tenho um NL, né, um número de fileiras menor do que 20. Então, quem é que vai ser C2? Eu uso essa tabela aqui, tá também no Micropera, e eu calculo o C2, né? Então, primeiro eu calculo os Zukowskas, corrijo, né, encontro o H, jogo lá na equação para a temperatura, encontro a temperatura na saída, com a temperatura na saída encontro o ΔT em média logarítmica, com o ΔT em média logarítmica encontro o Q. E aí termino a questão A. Na letra B eu quero saber a potência, né? A queda de pressão e a potência. Primeiro eu preciso calcular a queda de pressão porque a potência depende dela.
Como é que eu vou calcular a queda de pressão? Utilizando esse diagrama aqui, né, para tubos alinhados. Encontro F utilizando os passos longitudinal e transversal, né? Com o Reynolds máximo, usando o passo longitudinal, encontro F. A razão entre o passo transversal e longitudinal, encontro o C, né? O Q, perdão, letra Q. E aí a potência é dada por essa expressão, onde essa vazão volumétrica é dada por essa expressão aqui. E aí acabou, gente. E é isso, tá? É isso que a gente tem aqui. Eu só recomendo mais uma vez aí o e-book para vocês terem à mão e também essa ferramenta aí da Amazon.com, né? Que é o do Kindle Unlimited, tá? Então, um abraço a todos, gente, e até a próxima questão.